né? Eu sou o evangelista Bruno, eu fui chamado para servir ao Senhor Jesus Cristo, né? E eis-me aqui para cumprir todas as obras que Ele me propôs a estar fazendo para o reino dele, né? A mensagem que eu estou deixando hoje para os irmãos, eu já vou estar passando, ela se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 6, a partir do verso 8. 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 8. Irmã Cici, Deus abençoe. Valdeci, Cici, Deus abençoe. Nós estamos orando pela Graziele, desde domingo passado, desde terça-feira passada, não, domingo mesmo que a senhora colocou, eu aqui em casa, nós temos orado, pela vida da Graziele, nós não sabemos o que está acontecendo, mas nós temos orado, amém? Que Deus possa estar abençoando aí no nome de Jesus Cristo, amém? Então, meus irmãos, vamos estar dando início, mais uma vez agradecendo aí o pastor Antônio, a pastora Marilda, pela oportunidade, pelo carinho, e eu me sinto muito honrado, me sinto muito feliz por estar participando e fazendo a obra do Senhor juntamente com essa igreja maravilhosa que é da Igreja Metodista em Colônia. Quem puder aí, vamos estar compartilhando, para que essa live alcance outras vidas, outras pessoas que necessitam nesse momento de ouvir a palavra do Senhor. A paz do Senhor. Dila, seja bem-vinda. A Sandra, minha tia Sandra, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Ela lá do Rio de Janeiro. Amém. Seja bem-vinda. Então, meus amados, vamos estar dando início desde já. Primeiro, eu gostaria que os irmãos aí curvassem suas cabeças, para que a gente possa estar orando, e agradecendo a Deus, pelo dia de hoje, que Ele possa estar realmente, abrindo aí o nosso coração, o nosso entendimento, para que Ele venha estar falando conosco em meio a esse estudo, a essa palavra. Amém? Então, curva sua cabeça e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, querido e amado, Pai, graças nós te damos por esse dia, graças nós te damos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó meu Deus, desde o nosso levantar, Senhor, meu Deus, até aqui nesse momento, ó meu Pai. Obrigado pelo nosso respirar, obrigado pelo nosso abrir dos olhos, ó meu Pai, pelo nosso caminhar, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, meu Pai, que o Senhor vai tirando de mim todo eu, vai tirando de mim todo o achismo, tira de mim, Senhor, meu Pai, tudo que não provém do Senhor, meu Pai, e cai sobre mim, Senhor, meu Pai, o seu azeite, derrama sobre mim as suas bênçãos, meu Pai, para que nós possamos, ó meu Pai, falar somente o que Tu queres, falar somente, meu Pai, o que realmente o Senhor quer falar, o que o Senhor quer passar, Senhor, meu Pai, para os seus filhos e filhas nesse momento. No nome de Jesus Cristo, meu Senhor, meu Pai, me use conforme a Tua vontade, o Teu querer, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, Felipe, Deus abençoe, seja bem-vindo, a paz do Senhor. Então, meus amados, a palavra de Deus, como eu disse, nós vamos ler no livro de 2 Reis, Graziele, seja bem-vinda, irmã Graziele, seja bem-vindo, Alexandre, 2 Reis, do capítulo 6, a partir do verso 8, amém? Quem abriu a sua Bíblia, que acompanhe comigo em nome de Jesus. Diz assim: E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares a tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que um homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma e nem duas vezes. Versículo 11. Então se turbou esse incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: Não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: Vai e vê aonde está, para que eu envie e mande trazê-lo. E disseram-lhe, e fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo
E saiu, e eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, para esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este caminho e nem é esta cidade. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los, meu pai. Mas ele disse: não os ferirá. Feririas tu os que tomassem prisioneiro com tua espada e com teus arcos? Põe-lhes diante água e pão, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu e foram para o seu senhor, e não mais entraram as tropas de Ciro na terra de Israel. Aleluia. Então, como nós oramos, né, nós vamos aí estar dando um início, né, à nossa ministração, né. A palavra de Deus, meus amados, ela é uma palavra que ela não volta, né, vazia, né. Tudo que nós falamos, né, Deus ele preenche com a sua própria vontade, o seu próprio querer, né. Então, o texto hoje, o tema de hoje, né, ele tem um sobrenome, ele tem um nome dizendo: confie em Deus, né? Quem aí acompanha o meu canal, né? Eu tenho um canal no YouTube chamado Deus é Fiel, né? Quem acompanha esse canal, eu coloquei essa semana um vídeo, né? Uma ministração lá, é apenas uma reflexão dizendo a respeito desse tema, né? Confie em Deus. Então, meus amados, estou vendo o pastor Antônio, a pastora Marilda, né, estão saudando aí os irmãos que estão chegando, né? Muito obrigado, pastor, obrigado, pastora. Nós vamos continuar dando o início, né? Continuar com a palavra. Então, meus amados, a palavra de Deus nos diz que o rei da Síria se reuniu com seus conselheiros para armar uma estratégia de ataque contra Israel, né? E todos nós sabemos que para se fazer um ataque, né, para se fazer uma investida, né, precisa-se de estratégia, né, para que possamos surpreender e não sermos surpreendidos, né. Muitos aí nós escutamos, né, sobre alguns ataques, sobre algumas guerras que existem, né, e todas elas precisam de umas reuniões, precisam de umas estratégias, né. Então, sem isso, né, o exército, né, o líder que está comandando esse ataque, né, ele acaba errando, falhando e sendo surpreendido ao invés de surpreender, né? Então o profeta Eliseu, né, que era temente a Deus, ele recebia de Deus as revelações que iam ao encontro, e ele ia ao encontro do rei para lhe contar, né? Então isso não acontecia nenhuma e nem duas vezes, né? Nós vemos aqui que o rei da Síria, né, ele fazia guerra em Israel, né, que diz a palavra do Senhor. Então, como aqui está escrito, ele fazia guerra com Israel e várias vezes, né? E essa que está sendo descrita aqui nesse capítulo 6, a partir do verso 8, são umas das, ou então a última, né, das investidas do rei contra Israel, né? Então, o profeta Eliseu, ele já tinha recebido, né, algumas outras revelações anteriormente a essa, né? E sempre quando o rei da Síria tentava contra Israel, né, acabava mal sucedido aquele ataque. Então, o mais importante, né, que eu vejo nesses primeiros versículos que nós acompanhamos aqui,
né, é ver que o rei de Israel, ele não duvidou das palavras ao qual o profeta lhe falara, né? Isso é muito importante, é você não duvidar, né? O homem, né, como Eliseu já era um homem de Deus, já era conhecido, né, pelos povos de Israel, o povo de Israel, né, o rei não duvidou da palavra que vinha da boca dele, e isso livrou Israel muitas vezes, né, de um ataque sírio. Então o rei da Síria fazia estratégia, né, com os seus conselheiros, né, que eram os homens, mas já o rei de Israel, ele recebia estratégias de Deus por meio do seu profeta, né? O rei da Síria, ele fazia reuniões com os homens, mas Deus, né, Deus revelava pelo seu profeta ao rei de Israel, né? Então, meus amados, antes do homem pensar e agir, né, Deus porque ele mesmo diz, né, ele diz lá, eu sou, né? Deus ele é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, nem muito mesmo de nós agirmos, muito mesmo de nós falarmos, de nós pensarmos, Deus já está na frente de cada um de nós, Deus já está na frente, muito além, né, de todos os nossos pensamentos e atitudes, né? Então o rei da Síria, ele tinha a sua reunião, o seu contato com os seus conselheiros lá, né, com seus líderes, né, mas o rei de Israel, ele tinha o Deus, né, que revelava o seu profeta, né, e isso equivalia muito mais do que milhões de pessoas aí num exército, não é verdade, amados? Então foram várias tentativas de investida do rei da Síria, mas em todas elas houve frustração, né, pelo rei da Síria. Então o rei se irou e chamou os seus homens e lhe perguntou ali dentre eles qual havia um traidor, se havia um traidor dentre deles. O rei então ele se levantou, né, e perguntou para aqueles conselheiros dele, falando, não é possível, toda vez que nós vamos tentar investir contra Israel, nós somos descobertos, toda vez que nós vamos tentar investir contra Israel, tentar ir para um lugar, eles estão lá, tem algum traidor aqui, tem alguém que está falando, que está indo lá, travando um leve trás, né? Mas só que um deles que estavam lá se levantou na hora, né, e disse que não havia nenhum traidor ali, não teria nenhum traidor naquele lugar, né? Mas que do lado de Israel havia um profeta chamado Eliseu, né, que faz saber o rei, né, tudo que o rei da Síria falava, até mesmo na sua câmara de dormir, né, que seria, bota assim no teu quarto, né, porque ele fazia reunião com seus conselheiros, mas antes disso também ele já armava tudo, ele arquitetava tudo na sua câmara de dormir, não é verdade, meus amados? Então, porque Deus ele sabe, né, de todos os nossos pensamentos, né? Deus sabe dos meus pensamentos, sabe os seus pensamentos, né? Deus sabe de todos eles, como eu já havia dito aqui, né? Então ele passa tudo ao rei de Israel, e o rei da Síria mandou que achassem, e disseram está Israel, e disseram está Eliseu em Dotã, porque o rei, depois que descobriu que Eliseu era o que levava as informações, né? Que Eliseu é o que passava todas as revelações para o rei de Israel, né? O rei da Síria mandou prender ao Eliseu, mas antes disso ele pediu para que eles fossem e vissem onde ele estava, né? Aí teve um dos servos, né? Um dos que era do comando da Síria, que disse que ele estava em Dotã. Dotã era uma cidade aproximadamente de 12 quilômetros, né, de Samaria. Então no versículo 15 nós podemos ver que o rei mandou que o seu exército, né, com cavalos e carros, cercassem a cidade durante a noite, para que eles não fossem descobertos, né? Olha só o que se passava, né, na cabeça do rei, porque ele já tentou várias vezes, né, e sempre era descoberto. Então dessa vez ele tentou na parte da noite, né, mas não sabendo ele que o nosso Deus, né, ele é o nosso Deus, ele é o nosso guarda de Israel, e é ele que não dorme, e ele não dorme e nem cochila de dia e nem de noite, como nós podemos ver lá no Salmos 121, versículo 4, não é verdade? Nós temos um Deus, né, nós temos um Deus sempre presente em nossas vidas, nós temos um Deus que ele não cochila, nós temos um Deus
em que ele não dorme nem de dia, ele não dorme nem de noite, né, meus amados? Não importa o que esteja acontecendo na sua vida, não importa quantos ataques você tem passado, não importa todas as aflições que você tem passado, o nosso Deus, ele não está dormindo. Por mais que você às vezes pense que Deus não está te ouvindo, por mais que você pense que Deus está virando as costas para você, Deus, ele não vira as costas para você não, meu amado, minha amada. Ele não vira as costas para ninguém, sabe por quê? Você tendo intimidade com Deus, ele está sempre disposto, e firme e presente na sua vida para te proteger de todo o mal, sendo de dia ou sendo de noite. Não é verdade? E nós podemos ver, né, já lá no versículo 15, né, que o moço que andava com Eliseu, né, alguns estudiosos aí diz de se tratar de Geazi, né? Geazi é aquele mesmo que não conseguiu ressuscitar, o filho da Sulamita, né? E também o que tentou enganar Eliseu e recebeu em troca o castigo de toda a lepra do rei Naamã, né? É aquele mesmo, Geazi, né? E Geazi ficou amedrontado quando logo cedo, né, se levantou e saiu e viu que o exército imenso teria cercado a cidade. Agora imagine você, né, meus irmãos? Imagine vocês. Eu tenho uma coisa aqui com a Josi, né? Porque logo no início, quando nós começamos na caminhada, como nós nos convertemos, né? Eu não lembro se eu estava trabalhando, eu não lembro o que eu estava fazendo, mas eu lembro que eu cheguei na casa aqui na minha casa, né? Eu morava aqui já na Polônia, eu cheguei aqui na minha casa e a Josi me contou, espantada, né? Que depois ela orando, ela viu que a cortina da sala, né, havia aberto, né, se abriu, né? E nisso que a cortina abriu, ela avistou uma bola de fogo vindo em sua direção, né? E nisso ela se assustou. Naquele momento ali, né, ela se amedrontou e ela repreendeu aquela situação, né? Nós até depois rimos, nós até depois, né, comentamos com algumas pessoas, né, porque naquele momento em que ela viu, né, ela se assustou por tudo aquilo que tinha acontecido com ela. E quando ela me contou, eu falei, amor, aquilo ali, né, quando você ora, quando você, né, busca, né, a face do Senhor e pede para que Deus abra os seus olhos, você acaba enxergando, né, aquilo que o Espírito Santo de Deus realmente quer falar com você. E aquele momento era o quê? Naquele momento era Deus falando com ela, estou aqui, né? Então, ele ficou amedrontado, né, por tudo aquilo que ele viu depois que ele abriu a porta, né, e foi logo chamar Eliseu, dizendo, né, ele, sabendo que Eliseu, homem de Deus e profeta, né, ele perguntou o que faria, porque na verdade ele ficou com medo. Ele abriu a porta, ele levantou cedo, abriu a porta e viu muitos cavalos, carros, né, e cercando toda a cidade. Você imagina, porque o rei da Síria, ele mandou um exército imenso, como diz a palavra. Então, se ele mandou um exército imenso, ele mandou todos os seus, né, comandados ali, ele mandou todo o seu exército para aquele lugar, para cercar a cidade e a casa de Eliseu, né? Então, Eliseu, ele orou, né, e pediu para que Deus abrisse os olhos daquele moço, né? E assim Deus o fez, né? E o moço enxergou que o maior que estava com eles era maior do que o exército da Síria, né? Naquele momento que Deus, né, abriu os olhos daquele moço, ele pôde contemplar, né? Ele pôde contemplar toda a força de Deus, ele pôde contemplar todo o poderio de Deus, porque ele sabia, ele viu e ele contemplou, né, que aqueles soldados que estavam da Síria eram muito menores do que aqueles soldados celestiais que Deus tinha enviado naquele momento para cercar a cidade, para cercar e proteger a casa de Eliseu, né? Então, desta vez, né, como eu disse, Deus não mandou, não enviou soldados armados fisicamente, mas Deus enviou o seu exército celestial para proteger os teus servos, né? Deus não enviou os soldados ali, porque era muito fácil, né?
Eliseu, né, ficar sabendo de toda a situação, como falar lá com o rei de Israel mandar toda a sua tropa, mandar todo o seu poderio, né, mas que talvez não seria possível combater a quantidade de homens que tinha no exército sírio, né? Então é assim que Deus faz na minha e na tua vida, meus amados. Deus manda tropas, Ele manda os exércitos, os anjos celestiais, os seus soldados de guerra para proteger a mim e a você, para proteger a minha casa, a sua casa, para proteger a minha família, a sua família, para proteger a todos os ataques, para proteger de toda a maldição. É assim que Deus faz. Deus, Ele envia seus cavalos, carros de fogo, para estar o quê? Para estar protegendo, né, nós de tudo aquilo que venha nos perturbar, tudo aquilo que venha nos atacar, tudo aquilo que venha nos ferir, né, nos atingir, não é verdade? Mas nós temos que ter ciência, amado, porque seria, como eu disse, seria muito fácil, né, se o rei de Israel mandasse as suas tropas ali para aquele lugar, se Eliseu, né, falasse, porque Eliseu, ele tem duas hipóteses, né? Ou ele recebeu, né, a revelação de Deus, né, e ficou quieto na dele, porque ele já sabia o que iria acontecer, né? Ou Deus falou com ele e pediu para que ele ficasse quietinho na dele, né? Porque nós sabemos que tudo que Deus faz tem um propósito, né? Nós sabemos que tudo que Deus faz tem um propósito para tudo isso, né? Muitas das vezes aí nós às vezes não entendemos, né, situações que nós passamos. Muitas das vezes nós não entendemos tudo aquilo que tem acontecido em nossas vidas, por que nós passamos por isso, por que nós passamos por aquilo, mas Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem um propósito na minha vida, né? Ele sabe de todas as coisas. A gente, quando falamos que Deus está no controle de tudo, é porque realmente Deus está no controle de tudo. Mas se você tirar as suas mãos daquele controle, se você continuar segurando aquele controle, Deus não tem o controle de tudo. Agora entrega o controle na mão de Deus, entrega tudo que você está passando na mão de Deus, não é verdade? Nossa luta, meus amados, ela não é contra o sangue nem contra a carne, né? Mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, como está escrito lá em Efésios 6, do versículo 12. Aquela luta que se passava ali, né, naquele momento, não era dos homens, não era físico. E Eliseu entendia isso, né? O homem de Deus, né, muitas das vezes, não quero dizer que ele não tinha fé, né, mas ele não tinha a mesma fé de Eliseu. Ele tinha a fé dele, mas ele não tinha a mesma fé que Eliseu. Então, quando ele viu, ele se amedrontou, né, ele se tremeu ali, né? Mas Eliseu ficou sempre tranquilo, porque Eliseu já sabia que aquela luta, que aquela guerra, ele não venceria com espada, ele não venceria com sangue derramado, né? Ele venceria com oração, porque, como você pode ver, Eliseu, ele orou. Em nenhum momento Eliseu ficou, né, chamando para poder chamar exército, alguma coisa para chamar reforço, de nada, né? Eliseu, ele orou primeiro para que fosse aberto os olhos do servo do Senhor, né? Então, muitos podem vir a mim, né, e a ti com armas e lanças, mas nós vamos perante deles uma palavra de Deus. Eu botei isso daqui, meus amados, é uma parente que eu coloquei, né, porque muitos podem vir a mim e a você com armas e lanças, né, mas nós vamos perante a eles com a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus. Nós não precisamos derramar sangue. Nós não precisamos, né, retribuir o mal com o mal. Não é verdade? Talvez, né, pela quantidade do exército sírio, né, cercando a cidade, fosse difícil para o exército de Israel, né, se defender. Por isso Deus enviou sua tropa de cavalo e carros de fogo celestiais, né, e com isso o exército sírio, né, não pôde avançar por muito tempo, né? Ele não pôde ir muito adiante, né? Pois na frente deles, né, estava um exército de Deus,
né, na frente daquela tropa, na frente daquele exército sírio, havia um exército de Deus. Então Eliseu orou. Mais uma vez, né, Eliseu orou. Como eu disse, Eliseu orou para que abrisse os olhos do servo dele, e Eliseu orou mais uma vez, para que Deus cegasse, para que Deus ferisse aquele exército de cegueira. Por quê? Para não poderes avançar mais, porque eles estavam vindo já para o lado de Eliseu, né, avançando. Então Eliseu tomou uma atitude de orar e pedir para que Deus cegasse eles naquele momento, né? Então Eliseu, depois que Deus os cegou, Eliseu os levou à cidade de Samaria, né? E o rei de Israel logo os quis matá-lo, mas Eliseu não deixou, e ainda fez melhor, né? Porque Eliseu pediu para que lhe servissem para que lhe servissem da melhor maneira possível, né? Lhes dando pão, lhe dando água, né? E assim os mandou de volta para a Síria. E após isso, não entraram mais os sírios na terra de Israel, como diz a palavra do Senhor. Então, meus amados, o que nós aprendemos com isso? O que nós aprendemos, né, com essa passagem de Deus, né? Essa passagem aqui de 2 Reis, né? O que essa passagem tem para nos ensinar? Eu não sei como você tem passado, meu amado. Eu não sei como você tem passado o seu dia, como tem sido as suas lutas, né? Se você tem enfrentado muitas dificuldades, né? Eu falo por mim, a pastora, o pastor, eles são cientes, né, de que quem também está mais próximo de mim, né, sabe que eu estou numa briga aí para poder estar encostando, né, para poder estar adentrando no INSS por causa de problemas de saúde, né, mas essa pandemia ela dificultou um pouquinho mais, mas nós não podemos perder as nossas esperanças, nós não podemos perder a nossa fé em Deus, né, porque, como eu disse, Deus ele é sabedor de todas as coisas, Deus ele sabe o momento certo. Deus ele sabe o momento certo em que ele pode agir no meu e no teu favor. É por isso que nós temos que descansar, né? Descansar na presença do Senhor. Então, eu separei 5 tópicos aqui. Eu separei cinco tópicos para a gente poder ver, né, o que nós aprendemos com isso, né, e o que a passagem, né, desse capítulo ele teve para nos ensinar. O primeiro é que temos que ter intimidade com Deus, né? Nós temos que ter intimidade com Deus. Nós temos que saber discernir, né, e ouvir o que Deus está falando. Nós temos que estar ligados, nós temos que estar sintonizados, né, em tudo que Deus está falando conosco. Para isso, nós precisamos estar em oração. Para isso, nós temos que estar firme na palavra do Senhor, né? Nos mantermos ali em oração, né? Em jejum, né? Persistindo ali, né? Pedindo para que Deus realmente venha estar agindo ao nosso favor, né? Pedindo Deus sabedoria, pedindo Deus entendimento, né? Discernimento, para que nós possamos estar sempre sintonizados, né, e ligados no que Deus tem a falar conosco, né, assim como fez Eliseu, né? Eliseu estava ligado, Eliseu estava sintonizado, Eliseu estava firme ali, discernindo na presença do Senhor, né? Ele não titubeou em nenhum momento, né? Ele era conhecido como um homem de Deus, né? Todos confiavam na palavra de Eliseu. Amém? O segundo tópico é: temos que confiar em Deus. Temos que confiar em Deus. Ele é o único que não dorme em nosso favor, né? Deus ele sempre está agindo a nosso favor. Deus ele nunca vai dormir, ele nunca vai te abandonar. Deus nunca vai cochilar, né? Você lembra, né, de Pedro, Tiago e João que dormiram lá enquanto Jesus foi para o monte orar, né? Mas Deus ele não faz isso. Deus ele não dorme. Deus ele não fecha os olhos e não vira do lado para o outro para que nós possamos, né, nos sentir sozinhos. Deus está sempre conosco. E Ele sempre diz isso, né? Ele está sempre conosco. Então nós temos que confiar
em Deus. Amém? E também nós temos aqui o terceiro tópico, né? A terceira observação que eu gostaria de estar passando para os irmãos, que é: temos que andar com os olhos espirituais sempre abertos. Como eu falei, né? Dei aqui uma pequena pincelada da Josi, né? A respeito aí do que aconteceu com ela, da bola de fogo que ela viu, né? Então nós temos que estar sempre ligados, temos que estar sempre atentos, com os olhos espirituais abertos, né? Nós vivemos no mundo, né? Mas nós temos que estar ligado também no espiritual, porque muitas das coisas que acontecem em nossas vidas não são no carnal, é no espiritual, né? E nós temos que estar pedindo a Deus, né, assim como Eliseu fez, para que possa abrir os nossos olhos espirituais, mas saiba pedir, né? Saiba pedir, porque se você pedir errado, você vai ver coisas aí que realmente não vão favorecer muito. Então saiba pedir a Deus aí para que abra os seus olhos espirituais, para que você, na hora da oração, na hora que você estiver em comunhão com Ele, na hora que você estiver a sós com o Senhor, você possa, né, olhar, né, e ver a luz do Senhor resplandecer, que a face dele venha resplandecer sobre o seu rosto. Na verdade, você possa contemplar, né, quão maravilhoso a Jesus Cristo, ao nosso Senhor, né, como Deus é maravilhoso em nossas vidas. O quarto, meu amado, é amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como nós mesmos. Né? Eliseu, ele poderia ter deixado o rei, né, o rei matar os sírios, né? Mas diferente disso, ele lhe serviu um banquete, né? Diferente do que muitos fariam, né? Diferente do que muitos que não têm vida com Deus, né, fariam, Eliseu deu um banquete para aqueles homens, né? Ainda chegou para o rei do Israel e falou: você fere os que chegam assim, né, os seus prisioneiros, eles já estão presos, né? Eles vão pagar pelo que eles fizeram, eles já estão presos, então não precisa agir com violência, né? Eu já vou até passar para o quinto tópico aqui para finalizar, que seria não retribuir o mal com o mal, né? Nós não podemos pagar o mal com o mal. Nós temos que mostrar, né, o nosso valor, nós temos que mostrar a quem nós servimos, nós temos que saber, né, sair de toda situação, nós temos que saber, né, sair de tudo aquilo que nos aprisiona, mas sair de uma maneira suave, sem machucar, sem maltratar, sem ferir ao próximo. Se você não está sentindo agradável em algum ambiente, se você não está se sentindo, né, agradável em algum lugar, se algo está te prejudicando, se algo está te machucando, né, é melhor você se retirar. É melhor você fazer diferente, né? Sai você, né? É melhor do que você arrumar confusão, é melhor do que você levar, né, a outra pessoa, machucar, ferir, né? E talvez aí destruir um lar, destruir uma família, né? Então nós temos que ter a ciência, meus amados. Nós temos que ter a ciência que nós temos que fazer somente a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Deus jamais vai mandar você matar alguém. Deus jamais vai mandar você ferir alguém. Deus jamais vai mandar você machucar o seu próximo, né? É a segunda lei do mandamento de Deus: amar o seu próximo como a ti mesmo. Amém? Então, meus amados, nós temos que ser diferentes, né? Nossas atitudes, né? Nossas atitudes e comportamentos cristãos, eles demonstram quem nós somos e como agimos perante as adversidades e os obstáculos, né? Como eu disse, eu não sei o que você tem passado, eu não sei como tem sido a tua semana, eu não sei como tem sido o teu momento, como você passou o dia hoje, né? A sua enfermidade, né? A sua família, a sua casa, o seu emprego, né? Os estudos, né, de faculdade, não sei como tem sido, mas creia que Deus está no controle de tudo. Creia que Deus, confia que Deus pode fazer o melhor na minha e na sua vida. Tudo aquilo que Eliseu, né, aprendeu, tudo aquilo que Eliseu aprendeu do Senhor,
né, nós podemos acompanhar, né, nesse capítulo, nesse livro de 2 Reis, né, porque ele teve o melhor ensinamento. Eliseu, ele andou com Elias, né, que foi arrebatado aos céus, né? Então Eliseu pediu para que Elias lhe desse, a única coisa que ele queria era o poder, a sabedoria, né, de Eliseu, né? Então ele andou com o melhor. Procura você também andar com o melhor, procura você também não sair da presença do Senhor, procura você também a aumentar o seu nível de espiritualidade. Como é que se faz isso, Bruno? É você pegando a palavra de Deus, é você meditando na palavra de Deus. Medita na palavra de Deus de dia e de noite, confia que Deus pode fazer o melhor para a sua vida, né? Como eu disse, né, a gente tem passado aí por algumas situações. Eu estou desde fevereiro que eu não trabalho, estou desde fevereiro que eu não entro no INSS, eu estou desde fevereiro numa peleja, mas nem por isso eu tenho deixado me abater, nem por isso eu tenho deixado cair, porque eu sei que toda a honra, que toda a glória, ela vem do Senhor. Eu sei que tudo aquilo que Deus está preparando para mim, Ele vai fazer e bem feito, porque Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, assim como Ele é teu Deus e Ele é também o teu Senhor. Então confia nele, creia nele, que tudo já deu certo na minha e na sua vida. Amém? Amados, eu gostaria de estar deixando para os irmãos um louvor agora, né? Preste atenção nessa letra, né? De tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi passado aqui nessa mensagem, né? Preste atenção, reflita nesse momento, né? Nesse lindo hino, nesse lindo louvor, né? Feche os teus olhos, se vocês puderem, feche os seus olhos e medite, porque Deus, Ele é contigo. Você não está sozinho. Em nenhum momento você vai ficar sozinho. Deus, Ele é comigo, Deus, Ele é contigo. Não importa a luta que você esteja passando. Para Deus nada é impossível. Não importa se a sua casa está cercada com carros, com cavalos, não importa. Deus, nesse momento, Ele envia os anjos dele, Ele envia a tropa dele, Ele envia o exército celestial dele para proteger a sua casa, para proteger a sua família, para proteger o seu trabalho, em nome de Jesus Cristo. Creia nisso, meu amado, minha amada. Creia que Deus está nesse momento restaurando a sua vida, restaurando a tua saúde. Creia que nesse momento Deus está entrando em providência na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus Cristo. Eu vou colocar aqui o som para que vocês possam estar ouvindo. Amém? Feche os seus olhos aí, irmãos. Medita nessa mensagem, medita nesse louvor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia, Pai. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Vai meditando na palavra do Senhor. Quando o vento está revolto, Medita nesse louvor, medita nessa canção. Quando tudo está perdido, você pode estar pensando que tudo está perdido. muitas vezes os seus planos não Aleluia, Senhor. entender, mas prefiro confiar. Confia somente em Deus. Confia somente no Senhor. Creia somente no Senhor. Medite nessa palavra que foi dita. Você não está sozinho. Você jamais vai estar sozinho. Olha para ti. Olha para Deus. Espera em Deus. Aleluia. Confia somente em Deus. Quando você sente medo, do teu lado
Glória a Deus, aleluia, Senhor. E depois vem novidades pra você. Quem já passou por luta, quem já passou por peleja sabe. Confia somente em Deus. Ele é o teu libertador. Ele é o teu ajudador. Creia somente no Senhor, confia somente no Senhor. Ele está cuidando de você. Ele cuida dos teus. Descansa. Descansa nele. Descansa nele. E sorria. Sorria porque você não está sozinho. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Confia no Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Louvado seja e engrandecido o teu santo nome, Deus. Abençoa essas vidas, ó meu Pai. Abençoa o Espírito Santo de Deus, essas famílias, ó meu Deus. Abençoa o Espírito Santo de Deus, muitos que estão perdidos, muitos que estão presos, ó meu Pai. As pessoas que estão encarceradas, ó meu Deus. As pessoas que estão, meu Pai, enfermas, ó meu Pai. Que o Senhor venha estar, Espírito Santo de Deus, abençoando agora, meu Pai. Esteja cuidando, meu Senhor, meu Pai, dessas famílias. Esteja cuidando dessas pessoas, dessas mentes. Esteja cuidando dos corações, ó meu Pai. Esses pensamentos de morte, meu Pai, que o Senhor vai repreendendo, em nome de Jesus Cristo, ó meu Pai. Tira, Senhor, meu Deus, todo espírito de suicídio, ó meu Pai. Abate, Espírito Santo de Deus, todo mal, todo medo, meu Senhor, meu Pai. Todo espírito maligno, meu Senhor, meu Pai, que o Senhor vai jogando por terra, no nome de Jesus Cristo, ó meu Pai. Pai, nós cuidamos, meu Pai, nós cremos em Ti, Senhor, meu Pai, nós cremos que o Senhor está cuidando de cada um de nós, Senhor. Nós cremos, Espírito Santo de Deus, que essa fornalha, Senhor, meu Pai, nós vamos sair dela andando, meu Senhor, meu Pai, de mãos dadas, glorificando e exaltecendo o Teu santo nome, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, meu Pai. Que o Senhor vai, Senhor, meu Pai, repreendendo todo o mal. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, meu Deus. Descanse em Deus, meu amado e amada. Descanse em Deus, meu Senhor, amado. Descanse em Deus. Deus, Ele peleja por você. Creia em Deus. Creia em Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus age no meu e no teu favor. Meu amado, eu peço desculpa aos irmãos aí, né, pelo pouco da emoção. É porque esse louvor, ele tem um significado muito grande na minha vida. Esse louvor, ele foi Deus, foi quando nós tivemos um dos nossos primeiros momentos com Deus, né? Então, em todo momento, quando nós passamos por essa situação, nós passamos lá em Rio das Ostras, nós ficávamos, minha família, né? Nós, todo mundo presos, né? Nós vivemos num cativeiro do inimigo ali, né? E nós confiamos em Deus. Foi quando nós começamos, né, a confiar em Deus. Nós caminhamos com pessoas que nos colocaram no caminho do Senhor. Então eu creio como Deus me libertou, como Deus libertou a minha família, Deus também vai libertar você no nome de Jesus Cristo. Eu creio que tudo aquilo que Deus fez na minha vida, Deus também vai fazer na sua vida, no honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Creia, meu Senhor. Creia em Deus. Creia somente em Deus. Não faça nada pela sua própria vontade. Medite na lei do Senhor de dia e de noite. Amados, essa era a mensagem que eu gostaria de estar passando para os irmãos, né? Era a mensagem que eu gostaria de estar pedindo que os irmãos refletissem nela. Reflete durante esses dias aí, né? Pede para que Deus venha estar mesmo, né, abrindo os olhos espirituais de vocês, né? Peça para que Deus mesmo venha estar, né, cuidando da vida de vocês. Amém? Que Deus possa estar abençoando a todos vocês, pastor Antônio, pastora Marilda. Eu gostaria mais uma vez de estar agradecendo pela rica oportunidade, né? Eu gostaria de estar agradecendo a todos os irmãos, a todos os nossos convidados, né? Meus parentes que entraram também, muito obrigado, que Deus o abençoe, né? Que toda a honra, que todo louvor, que toda adoração seja dada somente para o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E aquilo que eu não consegui chegar nos seus corações, que o Espírito Santo de Deus venha revelar e falar com vocês. Amém? Que Deus possa estar abençoando a todos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.